Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a toda a Irmandade, obrigado pelo carinho de sempre que vocês têm dispensado a nós, participando dos santos cultos aqui da CCA, teve culto à tarde, culto agora à noite. Estamos tentando manter esse padrão de pelo menos 2 cultos por dia e Deus tem abençoado grandemente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ajuda a gente a compartilhar a live aí e convidar o povo, tá bom? Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 9:7. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino 44, irmãos. 44. Se a nossa vida entregarmos a Jesus, nada Ele nos protege, pois é nosso guardião. Cristo nos defenderá com a sua forte mão. Se nós confiarmos em Jesus, o Redentor, venceremos o malvado. Nunca pereceu quem é Jesus, desde zero seu amor, receber de Deus perdão. Anjos e arcanjos, nossa sempre
nossas vidas já pertencem ao Senhor Jesus. Cantaremos todos deles. Ó irmãos, sigamos pelos irmãos, nossos servidores lavam. Glória ao nosso Redentor, que é por graça nossa. Sorrimos morto, mas voltando a vida, nossa morte. Vamos cantar para a oração o cântico 165, 165. Oh, não temas tua esposa, Jesus, com justiça confirmará. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, Bruno. Toda arma preparada contra ti te oprime, mas jamais te vencerá. Pois Jesus, teu defensor e guardião, a vitória te dará. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando irmãos levantar, Cristo te defenderá. Celeste, não te lembrarás das angústias desse mundo enganador, mas ali alegremente viverás com Jesus vencedor. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando Cristo te defenderá. Glória a Deus. Povo de Deus, nós vamos agora buscar a presença do Senhor em santa oração. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, que tem feito menção aí na live, tanto no Face quanto no YouTube, também nas nossas demais plataformas digitais, como o site, também presencialmente aqui na congregação de Alphaville e nas demais CCA, onde você tem se congregado, onde Deus tem preparado de você nos visitar. Sabemos que são muitas necessidades, mas vamos entregar todas na mão de Deus e cremos por fé que o Senhor conhece os nossos corações, sabe daquilo que precisamos, sabe do intento da nossa alma e, segundo a sua vontade, o Senhor vai operar na nossa vida coisas boas, coisas maravilhosas, e nós vamos glorificar o nome de Deus. Esforce-se para orar junto de nós, como temos pedido sempre, por recorrentes vezes já, para que a Irmandade esteja sempre em oração também junto de nós, buscando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. O Senhor é aquele que vai responder a voz da nossa oração. Vamos juntos orar a Deus no nome de Jesus. Amém. Grande Deus, glória ao nome santo do Senhor. Amado Deus, Pai nosso que estás nos céus,
Nós vimos a tua santa presença em santa oração nessa noite, para render-lhe graça pelo perdão dos nossos pecados, pelo amor e misericórdia que Deus tem tido para com as nossas almas, desde que escreveu nossos nomes no livro da vida, dando-nos a oportunidade da salvação, se tão somente formos fiéis a Ti até o fim. Ó Deus, muitas coisas temos enfrentado, muitas lutas e guerras temos passado, mas todos nós podemos dizer em uníssono, em uma só voz, o Senhor nos tem ajudado com a sua mão forte. O Senhor tem sido socorro bem presente na hora das nossas angústias. Pois cremos no Deus a qual servimos, cremos no poder do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, que tem sido nosso ajudador, tem sido nosso pastor fiel também. Senhor, não temos palavras para agradecer por tanta misericórdia, por tanto amor, por tanto bem-querer Teu para com as nossas vidas. Louvado seja Deus, porque quando nós pensamos estar sozinhos, o Senhor aparece com o seu poder, com a sua graça, mostra para nós que ama as nossas almas e que jamais nos abandonará, porque Tu és Deus, Tu és um Deus que cuida de nós segundo a Tua bondade. Queremos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos os que pediram é porque creem no Teu poder, creem na Tua palavra e esperam de Deus sempre uma resposta, uma providência. Então, Senhor, por amor do Teu nome, toma essas vidas na palma das Tuas mãos e queira socorrer a cada um segundo a Tua graça, a Tua misericórdia em nós. Que a Tua amada igreja possa sempre, Senhor, ter uma palavra de gratidão a Deus e de fé, mantendo acesa a chama, Senhor, do Teu Espírito em nós, para que não venhamos, Senhor, desfalecer, mas sempre tenhamos no nosso coração a certeza viva de que Deus ama as nossas almas. Ó Deus maravilhoso, toma nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, que estão lutando contra as mais diversas enfermidades. Toma nas Tuas mãos as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens o Consolador. Tu tens a palavra certa para confortar os corações. Então, por amor do Teu nome, ajuda todos os que estão passando por esse estreito, por esse momento de tanta dor, de tanta dificuldade. Manda do céu para nós a Tua santa e poderosa palavra. Fala com as nossas almas, fala aos nossos corações, dá-nos de crer na Tua santa palavra, confiar nela e entregar os nossos caminhos a Deus, para que, Senhor, tenhamos sempre bons resultados do uso da nossa fé diante de Ti. Abre as portas de emprego que estão fechadas para a nossa irmandade, para todos. Toda a nossa nação chora, Senhor, todos afetados por essa grande pandemia, que tem trazido tanto dissabor, tanto desespero, mas no nome do Senhor dos Exércitos, Tu és um Deus que pode fazer as coisas além daquilo que imaginamos. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos que ao Teu mandado tudo obedecerá, Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Fala, Senhor, cada vez mais conosco e ajuda-nos a sempre entender a Tua vontade em nós, para que venhamos dar um bom e fiel testemunho de cristão aqui nessa terra. Damos graças por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 27. Receber de Deus perdão, também
terceira estrofe agora, né? Quem quer a glória ir com o Senhor e ver seu esplendor e graça deve receber a luz da fonte que é Jesus. Sejas vida eternal. Eu também a paz celestial. Abre hoje o teu coração, pois Cristo quer entrar. Bem, irmãos, vamos aos avisos aqui. Próximo domingo, que é dia 9 de maio, às 10 da manhã e às 18h30, nós teremos Santa Ceia aqui na congregação do Alphaville, presencial e também online para a nossa Irmandade que vai acompanhar pela internet. E na terça-feira, dia 11, às 14 horas, também Santa Ceia online e presencial aqui na congregação do Alphaville. Sábado, às 10 da manhã, tem o culto das mulheres e toda a nossa Irmandade está convidada. Enquanto nós estivermos nessa fase de restrição, nesse toque de restrição, os cultos às quartas-feiras serão realizados às 18h30, tá bom? Por conta dessa toque de restrição que a gente tem que, 8 horas da noite tem que estar em casa. Certo, Bruno? Que mais? O nosso aplicativo já foi atualizado, você pode baixar aí na sua loja de aplicativos, na Google Play ou na Apple Store, busca aí CCA Cristã Apostólica. Lá já tem o inário virtual. Você vai lá no inário virtual, embaixo assim à esquerda, tem uma clave de sol, eles já mudaram para inário virtual. Você baixa o inário, você acessa o inário, aliás, e você tem acesso a todos os hinos, já a letra de todos os hinos do nosso inário. E é bacana que você até traga para a igreja, se você não tem esse inário físico aqui. Porque você não pega, não precisa estar tomando emprestado, ajuda também na precaução aí contra o coronavírus. Você canta no seu próprio celular, tá bom? Para o culto online, para uma visita, para você mesmo que queira ler, cantar alguns hinos sozinho, né? Em comunhão é gostoso, tá bom, irmãos? Façam isso. E a nossa lojinha online já está no ar pelo endereço loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. Tem um bocado de coisa bacana lá. Vai chegar mais essa próxima semana, se Deus quiser. E vocês terão acesso aí às coisas que a CCA tem disponibilizado para a nossa Irmandade. Véu, inário, Bíblia, chaveiro, caneca, moletom, camiseta polo, boné, e um tanto de trem aí. Porta-chaveiro e um tanto de trem. Nós vamos colocar bastante coisinha legal lá para a Irmandade ter acesso também. Que mais de aviso, Brunão? Mesa do Amor para atendimento dos necessitados. Que todos os cultos presenciais nós recebemos donativos de alimentos não perecíveis para a nossa Irmandade colaborar com aqueles que mais estão precisando. Quando nós começamos, na verdade eu comecei a fazer os cultos online, foi no dia 16 de março do ano passado, foi logo que começou, que foi dado aquele primeiro toque de recolher, uma coisa assim, que ninguém podia sair e tal. Todo mundo apavorado com essa pandemia. Hoje não está muito diferente, mas é inegável que está menos ruim ou melhor do que esteve no começo. Irmãos, então começou esse culto. A minha intenção naquele momento era de alcançar a Irmandade do Alphaville. Ainda falei para os meninos, eu não posso deixar a Irmandade sem culto, eles congregam 5 vezes na semana, e de repente não tem nada, eu não sei se a nossa inocência, né, a gente diz, é uma semaninha, já volta tudo ao normal. E durou 5 meses naquele momento, mas já passa de 1 ano. E assim fiz um culto num domingo de manhã, depois uma terça-feira à tarde aqui para a Irmandade,
Primeiro veio eu e o Marquinhos, do marketing lá. Ele é primo do Bruno. E fizemos o primeiro culto. Deu muita gente assistindo, que é muito mais que a nossa Irmandade daqui. Estou fazendo toda essa introdução para chegar onde eu quero, que não é nada sem propósito. E aí o canal cresceu, né? Mais gente foi acessando, tem milhões de visualizações, e a gente também se surpreendeu para o melhor, se surpreendeu para o bem, de dizer, nossa, glória a Deus, a coisa andou mesmo e ficamos super felizes. Hoje, no mínimo, todos os dias, 1000 IPs conectados assistindo a gente ao vivo. A gente, numa média, multiplica isso por 3. Então, pelo menos 3.000 pessoas, todo dia às 8 da noite, nos veem. Fora os acessos dos vídeos, das palavras, que aí a gente nem tem como contar, muito embora tenha o contador no YouTube. Então, a nossa responsabilidade, ela aumenta. Quando eu falo para mais pessoas, não que menos pessoas tenham menos valor, mas a responsabilidade aumenta porque falando para mais pessoas, eu tenho também mais divergência de opinião. Tem mais pessoas pensando diferente, e das quais muitas delas diferente da minha maneira de pensar. Eu sempre recebo orientação do Amir, da parte técnica sempre recebo do Brunão, dos outros irmãos, o próprio tio Rafa falar, eu não consigo assistir a sua live não, porque eu nunca sei o que você vai soltar, a gente fica morrendo de medo de você falar asneira lá, que não é raro, acontece sempre. Eu tenho 37 anos, e estou na CCA, vai fazer 11 já. Eu entendo que tenho dedicado esses 10 anos, que, ao meu ver, são os 10 melhores anos da minha vida, porque as crianças eram pequenininhas quando nós viemos, a Helena agora pequititinha, tem 1 ano e meio, nasceu agora, mas vai ser igual aos outros irmãos, não vai ter atenção do pai, como poderia ter, porque sempre envolvido com a igreja, viaja agora mesmo no começo de junho, vamos para a Feira de Santana, na Bahia, para Salvador, e cada hora num canto. E atendendo a obra. Dani, sempre sozinha, porque cada hora eu estou num lugar. Eu não estou reclamando para a Irmandade. Eu estou dizendo que a única coisa que eu exijo, e eu exijo, é que eu possa ser quem eu sou. Eu sou esse Rodrigo aqui. Quem convive comigo no dia a dia, o que mais sofre é o Bruno, porque ele vê como eu sou difícil de lidar, como eu sou imediatista, como eu sou desesperado com as coisas que eu quero na hora. O Marquinhos está sofrendo aqui no escritório, coitado. O Mão Cosma, a Natasha, que é tudo para ontem. Bom, dito isso, agora eu quero fazer o meu pronunciamento. Morreu esse menino agora, acho que era ator da Globo, ou do Viva, sei lá, do diabo era, mas uma pessoa, o Paulo Gustavo. Eu fiz uma publicação no Facebook e quero externar aqui primeiro, meu total, é um direito meu, eu me solidarizo com o que eu quero, a vida é minha. Meu total respeito, meus sentimentos à família dele. Não porque ele é um ator, mas é porque ele teve notoriedade. Que quantos outros estão falecendo no anonimato aí de Covid, de fome, de frio, de bala perdida. Mas que fique esse exemplo para nós. Como ele era famoso, deu-se um vulto muito grande, uma mídia muito grande na sua morte. Até aí, ok. Repito, meu sentimento, meu respeito pela família. Me entristece profundamente quando nós, os evangélicos, nos valemos de um momento desse de dor para aplicar uma fé totalmente, ao meu ver, tá, irmãos? Esse sou eu, esse sou o Rodrigo. É simples, vocês podem assistir outra live, o conselho da igreja pode me tirar se achar que não serve, mas enquanto eu estiver aqui, vai ser para ser quem eu sou. Enquanto eu estiver junto do irmão N na liderança da CCA, vai ter que ser do jeito que nós acreditamos que deve ser. E cada um siga seu rumo, como vários têm feito e ido para outras igrejas. A esses que não estão envolvidos com o nosso projeto de salvação, com pesar, quero vos dizer que a porta da rua é a serventia da casa. Não quero que vá, mas se tiver que ir, que vá logo. Usam dessa fé que beira a imbecilidade
para atacar um momento de tanta dor de uma família, do rapaz que é companheiro dele, dos filhinhos que eles adotaram. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês não têm mãe? Vocês não mamaram no peito, né? Vocês devem ser filho de chocadeira. Não tem a menor empatia, o menor respeito pelo próximo, mas eu estou professando a minha fé. Eu vou fazer um pedido, para mandar da CCE eu posso fazer como vosso líder. Para de professar a sua fé. Viva a sua fé. Sabe o que nós evangélicos fizemos? Chutamos a padroeira do Brasil. Alguns de nós esconderam milhões em offshore, em paraísos fiscais, dinheiro do pobre, do inocente, com casas com torneira de ouro, aviões, fazendas. Nós, os evangélicos. Ah, mas tem os padres pedófilos. E os pastor pedófilo, adúltero. Gente que não presta é igual tiririca na grama. Você tira uma nas 10. Eu acho que está na hora de nós mudarmos esse nosso comportamento. Você nunca vai achar na Bíblia. Pode pegar aqui de Gênesis e Apocalipse. Paulo era extremista, Pedro era extremista, João era extremista, ia aos extremos, matava ou morria. Cristo nunca foi. Cristo nunca bateu, nunca judiou, nunca censurou, nunca jogou ninguém fora. Acha para mim na palavra quem ele fez isso. Ainda que repreendesse com veemência, como quando ele virou as mesas lá no templo, que estavam fazendo do templo casa de comércio, ele fez com amor, amou aquele povo, para livrá-los das garras de Satanás e daquele engano ao qual eles estavam. E nós, os evangélicos, continuamos a ridicularizar o evangelho de Cristo. Eu disse no meu post no Facebook e vou dizer de novo, você que age dessa forma, que está condenando esse rapaz, dizendo que ele foi para o inferno, que ele foi para o céu, eu quero dizer que você é um imbecil e que você não me representa e nem representa a igreja da qual eu sou líder. E a nossa Irmandade da CCA receba essa ordem expressa do vosso líder em Cristo. Saia desse meio. Saia dessa conversação. Saia dessa questão. Você não tem uma alma para cuidar? Você não tem uma família para cuidar? Você não tem um testemunho teu para zelar? O anúncio da palavra que veio a cada um de nós trata de uma salvação individual. É só sua. E ela é problema só seu. E a minha é problema só meu. De maneira que a palavra diz que Deus não terá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Quero que os irmãos, Brunão, não corte nada disso aqui. Eu me responsabilizo 1000% por o que eu estou falando. Eu ainda tenho um pouquinho de caráter e de vergonha na cara. Eu tive uma mãe. Mamei na minha mãe. Não é essa a igreja que eu quero. Eu não vou enterrar minha juventude aqui para criar um monte de boi brabo, um monte de homicida de alma, um monte de sacrificador de sonhos, de pessoas desrespeitosas, mal educadas, sem afeto natural, como Paulo dizia, tendo aparência de piedade, terninho e gravata, Bíblia embaixo do braço, mas negando a eficácia da piedade. Eu não quero isso para mim. Respeitem as pessoas, respeite o sentimento das pessoas. Nós nunca vamos negociar a Bíblia, homem é homem, mulher é mulher, nós sabemos como as coisas são. Assim como as pessoas têm que respeitar o que nós cremos, nós temos a obrigação de respeitar a escolha das pessoas. É isso, Bruno? É o mínimo, né? É o mínimo que qualquer pessoa decente de caráter deveria fazer. Por isso que a palavra fala que os filhos das trevas têm mais luz que os filhos da luz. Eu que sou crente, chuto a santinha padroeira do Brasil. Eu que sou crente, roubo o dinheiro dos fiéis para andar de avião. Eu que sou crente, pago pessoas para encenarem milagres para os tontos, coitado, inocente, e falar, vai acontecer comigo, eu vou vender casa, eu vou assinar recibo do carro. Que vergonha, que nojo. Eu não preciso disso para salvar minha alma. E nem você precisa. Nós não precisamos disso aqui, ó. Disso aqui. Isso é lixo. Vai pegar fogo. Nós precisamos de um Deus no nosso coração.
Um Deus que a pessoa que me vê, talvez, esse Rodrigo aí parece que não tem Deus, não. Olha que cara esquisito. Mas as minhas ações falam, não, estava enganado. Olha o jeito que ele age. Olha o jeito que ela age. Esse rapaz tem Deus. Eu vejo um tatuado na igreja, é ímpio. A irmã está usando um brinco, é ímpia. Sabe qual é o que me deixa mais triste? É que a minha filha Helena, o Enzo, como é o nome da Doamir? A Valentina, o Joseph, o Samuquinha, a Cecília, vão crescer no meio dessa pandemia, que isso não vai acabar tão já. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que a pandemia ensinou alguma coisa, vem essa patifaria aí na internet. Umas mulheradas sentando o sarrafo na vida do rapaz, mal amada. O marido deve ter umas 20 na rua. Uns pastores, uns homens enrustidos, que deve ser tão homossexual quanto ele. Condenando o que você faz escondido. Picareta. Se eu não falo, eu morro, irmão. Eu não tenho paz comigo mesmo. Eu não estou falando isso por causa de vocês, não. Estou falando por minha causa, porque é o que eu acredito. E se eu não servir, eu saio. Faço qualquer outra coisa, ou sei lá. Vou ficar pregando nas praças, igual o profeta de Feira de Santana lá. Ô, glória! Como é que é o nome dele? Sei lá, doidinho. Vê se aquele irmão fala besteira. Ele prega a verdade, quer acreditar, acredite. Essa é a fé que eu quero ensinar para a igreja. Serve para você? Dá para você viver sua fé e respeitar as pessoas? Você acha que você é capaz de fazer isso? Se você for capaz, a CCA está aqui de portas abertas. Agora, se for para vir aqui para fazer esse papelão, não venha não. Não venha atrapalhar nossa igreja não, nós já temos perseguição demais. A CCB já soltou outra circular aí atrás dos músicos, que não deixa eles tocar na igreja, eles estão se reunindo na chácara, já está sentando o sarrafo, mandando a Irmandade não ir. Tem a circular aí que eles soltaram na região de Campinas. Ah, que nojo, que vergonha de vocês. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero criar meus filhos num ambiente desse. A nossa igreja é uma igreja livre, que ama, que respeita, que abraça. O Senhor já avisou lá atrás, eu não amo o pecado, mas eu amo o pecador, eu não concordo com as coisas erradas que você faz, dizendo para o homem, mas eu amo você, eu quero te ajudar. Eu não vou desistir. Ainda que você caia no pecado de novo, eu não vou desistir. Eu nunca vou compactar com o pecado, mas eu amo você. Quando que nós vamos entender isso? Certo, errado, bonito, feio, rico, pobre, amarelo, preto, branco. Deus ama vidas. E as ações de cada pessoa, meu Deus, você não sabe. Deus muda a nossa forma de pensar. Deus muda a nossa vida. Você não sabe, você não sabe. Você não sabe. Para encerrar, Bruno, eu sei que estourou, desculpa, eu tinha que falar. Tem um irmão que me chamou para dar um conselho. Olha para vocês verem como ministério não vale nada. Quem tem carteirinha, aqui não tem nem carteirinha de ancião, não tem. E a minha é 0001, é a primeira, mas eu não tenho. Eu perco, o que eu quero com carteirinha? O irmão me chamou para dar um conselho, eu disse, irmão, minha esposa foi embora para casa dos pais, são casados há bastante tempo já. É, irmão, é. E agora eu não sei o que faço. Quanto tempo ela está lá, irmão? Ah, irmão, está uns 2 meses, já 3. Falei, meu Deus do céu, é irreconciliável, irmão? Falei, irmão, parece que sim, ela disse que não quer, que se encheu, que está cansada, que está em dúvida, que está confusa. Falei, mas se acontecer alguma coisa diferente, ou traição, não. Nem da minha parte, nem dela mesma. A mulher, meu Deus, sim. E inquestionável, irrepreensível seu testemunho. Falei, louvado seja Deus. Irmão, mas se ela não quer, disse eu, se ela não quer, irmão, o que pode fazer, meu Deus? Bom se ela quisesse, mas ela não quer mais você. Eu falei, até entendo que você é meio feio mesmo, ele deu risada. Não quer, irmão, tem que seguir a vida, vai fazer o quê? Ele falou, pois é, irmão, eu pensei nisso, mas eu pensei na minha alma, na alma dela. Aí eu vou casar de novo, nossos filhos vão viver um pouco com ela, um pouco comigo, uma hora com um homem estranho lá, outra hora com uma mulher estranha aqui. Ah, irmão, eu vou esperar em Deus, eu não vou abrir minha boca, sabe, irmão? Deixar para ver o que Deus faz. Eu fiquei desse tamaninho assim, ó, que o ancião sou eu. E ele me dando uma lavada no meio da prova, no meio do fogo, contudo, eu vou esperar em Deus. Tá bom para você? E o ancião saiu com a cara desse tamanho, parecendo uma jaca de vergonha, que em vez de ensinar, eu fui lá e atrapalhar ele. Cuidado, irmão. Eu aprendi que esperar em Deus é o melhor negócio. Pedi perdão para ele, ô irmão, que ensinamento maravilhoso. Disse para ele está me ouvindo nesse momento, ele sabe quem é.
E eu disse, Deus te abençoe, irmão, você é muito mais crente que eu. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? A familhinha dele está lá unida, dando glória a Deus, já faz mais de ano, feliz, em paz. E se ele seguisse meu conselho? Jogava o casamento dele no lixo. Então, irmão, estar aqui nesse lugar santo, não é garantia de nada. Isso aqui é pura misericórdia de Deus. E a palavra diz mais, se você está de pé, cuide para que não caia. Tá de pé, irmão? Tô. Trata de ficar de pé e larga a vida dos outros. Respeita as pessoas. E eu posso dizer em meu nome, cada um diga por si, para de fazer eu passar vergonha. Que eu não faço esse papelão que vocês fazem aí, julgando, judiando, sem respeitar a dor de uma mãe. Você acha que esse menino não tem mãe? Não tem pessoas que amam ele? É a mesma coisa que você chegar e cuspir no caixão dele? Que vergonha. E é porque não é teu filho. Se fosse teu filho, era um santo de candura. Chega também, né, Bruno? Ah, já falei demais já. Já fiquei injuriado já. Vamos cantar o hino 439 para a palavra. 439. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos lá. O Brunão vai pôr para nós aí os dados bancários para você que quer contribuir para a obra de Deus, para manter esse projeto da CCA no ar, levando a palavra, levando o ânimo para todos os corações. Tá bom? É Banco Bradesco, agência 1382, conta 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. Toda doação, toda coleta que Deus preparar vai ser muito bem-vinda e eu tenho certeza que o nome de Deus também será glorificado. Vamos fazer uma oração pelas ofertas, Brunão? Brunão vai voltar para cá? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelas ofertas que Deus tem preparado. Senhor, em nome de Jesus te damos graças pelas ofertas que tu tens preparado do coração do teu povo,
contribuindo para a tua obra, fazendo com que o teu evangelho se expanda, que ele alcance mais vidas e que nós tenhamos nos nossos lábios sempre um cântico de louvor ao nosso Deus. Retribua ao teu povo segundo a tua grande misericórdia e faz com que os nossos celeiros transbordem da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 30. É isso, Brunão? O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Somente até aqui, irmãos. Amém. O maior no reino dos céus, irmãos. O maior no reino dos céus. Que pergunta. Quem poderia ser maior do que o nosso Deus? Quem poderia ser maior do que o amor, do que o partilhar, do que a misericórdia, do que a empatia? O que poderia ser maior do que o perdão? Penso que absolutamente nada. E hoje, essa palavra vem trazer a nós, já em continuação ou em complemento desse discurso que eu fiz ainda agora, essa palavra vem perguntar a todos nós se estaríamos dispostos a sermos o menor. O menor da igreja, o menor da família, não é o que é pregado por aí. Você tem que ser o maior, você tem que arrebentar. Seu carro tem que ser o melhor, sua casa tem que ser a mais bonita, sua roupa tem que ser a mais charmosa. Glória a Deus. E como que tem que ser a sua alma? A mais crente também, a mais fiel, a mais santa? Aí você para e pensa e diz: não sei, Jesus, não me ensinaram isso. Eu sei. Te ensinaram a lutar por um reino que é daqui, né? A mim também. A fé que foi impressa, que foi entranhada, que foi inserida na nossa cultura, na nossa criação, ela é uma fé imediatista e uma fé extremamente materialista. Eu não sei como isso poderá ter comunhão e como esse ensino, como essa assimilação de fé, ela poderá produzir salvação. Primeiro, eu não faço certo porque eu acredito que é certo. Eu me abstenho do pecado, por assim dizer, porque eu tenho medo de ir para o inferno. É um bem, é um comportamento bom condicionado. E a conversão apregoa justamente o contrário, que é um bom comportamento que eu tenho por concepção. Eu acredito nisso. Entende, Bruno? Eu acredito que ser uma boa pessoa faz bem para mim, faz bem para o meu próximo, também me produz salvação. Mas eu creio nisso. Não, eu vou ser bonzinho, porque senão eu vou para o inferno. Ser bonzinho. Eu vou dar uma cesta básica, senão eu vou para o inferno. Mas aí, as coisas que são tangíveis, vou dar esse copo d'água para ir para o inferno, eu vou dar esse controle para ir para o inferno, vou dar isso aqui para ir para o inferno, vou dar isso aqui para o inferno. Tem até umas balinhas da Helena aqui, da Fini, ó. Vou dar as minhocas da Helena para não ir para o inferno. Tá bom, tá tudo aqui.
E quando for preciso dar o perdão, que não é palpável, não é tangível, como vai ser? Porque isso aqui é o que podem ver. E o que não pode ver? Como vai ser? Amar o próximo, como nós acabamos de falar, como vai ser? Como você vai demonstrar? Dando risadinha, fazendo cara de boa moça, por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento, enganando a quem? A nós, né? Porque a você e a Deus, impossível. Você sabe que você não é assim. Você sabe que você não está nem aí para os pobres. Tipo, como é que a molecada fala? Pique político na eleição, que come pastel, que pega menina ranhenta no braço. Vocês acham mesmo que isso vai funcionar para Deus? Vocês acham mesmo que isso vai fazer de nós boas pessoas? Que isso vai produzir em nós salvação? De verdade mesmo. Você acha? Tá bom, não vamos falar da salvação por hora, só um pouquinho. Vamos falar daqui, da terra, daqui, de hoje, de agora. Como é que vai ser esse comportamento? Vou te fazer uma pergunta boa que vocês gostam de responder. Quando você morrer, pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, sua morte vai trazer alívio ou tristeza? É óbvio que você vai dizer que vai trazer tristeza, né? Porque você se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas vou te contar que tem uma meia dúzia aí que vai dar glória a Deus. Foi tarde, enrosco. E comigo também. Não... Bom, comigo vai ser muito mais, pode ter certeza. Hein, Brunão? Comigo vai ser tipo, não é muito não, uns 99% só. Vocês precisam ver como eu não durmo de preocupação por isso. Quem é o maior? E agora? Como é que nós vamos resolver essa questão? Como é que nós vamos resolver essa questão da fé no nosso coração? Que são, 300 cultos, no mínimo, por ano, 365, só da CCA, fora das outras igrejas, e todos, cada um da sua maneira, com a condição que tem, está pregando Cristo, está falando de Cristo. Às vezes a gente não vive o que prega e vai tentando consertar. Ninguém é hipócrita aqui de dizer, eu sou santo pleno. Não tem nenhum bobo aqui, mas todo mundo já sabe muito bem como as coisas funcionam. E não está acontecendo nada. Não está produzindo nada. Não está produzindo em mim, não está produzindo em você. Turma, nós vamos morrer. Isso aqui vai acabar. Dinheiro vai acabar, juventude vai acabar, beleza vai acabar, intelecto vai acabar. Se não acabar na consumação dos tempos, acaba debaixo de um carro, num avião, um cara que é afogado num rio, com uma bala na cabeça, com Covid. Acaba. Quer uma certeza da sua vida? A morte. E o que era para ser tão bom, tão legal aqui? Já começou com Adão e com Eva, que já interferiram no plano de Deus, que era uma vida maravilhosa, suprido de tudo aquilo que era necessário. Transgrediram, falou, Eva, você vai ter dor de parto. Você, Adão, vai trabalhar do suor do seu rosto. E você, capeta, vai rastejar sobre o teu ventre. Deus não é mau. Deus só te dá o fruto da semente que você plantou. E essa noite o Senhor está trazendo essa palavra para nós, para dizer a toda a igreja, é um convite. Essa palavra não vai se estender. É um convite, de verdade. Vamos tentar falar menos de fé e viver mais essa fé? Isso é tão abrangente, isso vai tão além do que você sequer possa imaginar. Você vai precisar de oração, você vai precisar refletir, nós precisaremos de oração, refletir, pedir a Deus misericórdia para nos ajudar. Vai desde jogar um papel de bala no chão, até fazer esse papelão que fizeram com esse menino que morreu. E com a família dele. Ou com o governo do nosso país, seja PT, PTP, PDPP, sei lá o quê, é o que está eleito, e tem metade da nação torcendo para que acabe tudo em fogo, esquecendo que você está dentro do mesmo caldeirão. É ruim, igual o galo índio. Você pegar um galo índio e ponhar ele de frente a um espelho, ele briga até morrer.
Que é isso aqui, irmãos? Peso de papel? Encosto de porta? Que é isso? Para dar uma surra no menino, você bater de quina com isso aqui, dói. Para que serve isso aqui? Ou a palavra só se usa para condenar o erro dos outros. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer receber notoriedade? Esconda-se. Quer ser exaltado? Humilha-te. Quer ser reconhecido? Confia no Senhor. O homem não te reconhece. O pastor, o ancião não te reconhece. Mas o Senhor te reconhece e te conhece. Ou te conhece e reconhece, que é o conhecimento repetidas vezes. Dizendo que sabe quem você é, sabe do valor que você tem. De nada adianta nós vimos aqui pregar uma palavra astronômica. Eu me considero um bom palestrante, eu falo com alguma desenvoltura. Poderia preparar um texto e comover os vossos corações e encher a igreja de uma falsa expectativa que se dissiparia com o tempo, porque a verdade ela é uma luz acesa, ninguém pode esconder. Mas e aí? E quando o caixão fechar? E quando descer para a sepultura? E quando Cristo voltar? O que eu disse aos irmãos, tudo isso aqui vai acabar. O que eu vou ter produzido? O maior erro de um pastor, de um ancião, de uma pastora, de uma bispa, seja quem for, que está na frente do povo, é usar da pregação da palavra para massagear o seu ego. Se eu pregar forte, se eu gritar bastante, se eu profetizar bastante, a turma vai estender tapete vermelho para mim. Que eu vou ser o cara, eu vou ser o pregador. Passo. Se a minha mulher, meus filhos me amar, me suportar, já está bom demais. Vocês não precisam gostar de mim, pode me respeitar só, já está bom. Se você chutar minha canela, ou eu saio correndo ou eu chuto a sua. Então essa palavra vem trazer para nós esse pensamento. Você quer aparecer para quem? Você quer ser maior para quem? Ah, o pastor não me reconheceu, mas o que você quer com o pastor? O seu negócio é com Cristo ou não? Esse negócio é com Jesus, não é? Ó, em nome do Senhor Jesus, olha, em nome do Senhor Jesus, é com Ele, é tudo para Ele, é tudo dele, ou não é? Ou nós estamos numa seita que põe Jesus em segundo plano, que põe Jesus de acordo às minhas conveniências. Ah, isso aqui Jesus perdoa porque eu acho que ele perdoa. Isso aqui ele não perdoa porque eu acho que ele não perdoa. Isso aqui Jesus gosta, isso aqui Jesus não gosta. Sério mesmo? E quem vai apagar a verdade da palavra, que é um espírito vivo? A palavra é um espírito vivo. Ela se move. Bendito seja o nome do Senhor. Ela toma forma, ela toma cor, ela toma gosto. Ela vai onde precisa ir. Se o homem não a anuncia, ela vai por si só. Se uma mulher não anuncia, ela vai por si só. Ela vai por uma mensagem, ela vai por uma música, ela vai por uma revelação, mas ela vai. A palavra, ela chega onde tem que chegar. É impossível impedir a palavra de Deus. Seja esclarecida essa noite, no nome de Jesus Cristo. E busque salvação. A sua salvação. Busque vida eterna, a sua vida eterna. Busque a felicidade aqui nessa terra, a sua felicidade. Eu, para mim, seria muito feliz morando numa chácara, mas todo mundo acha que eu tinha que morar no Morumbi. Então eu vou lutar para morar no Morumbi. Seja feliz na chácara.
Viva a tua felicidade. Viva aquilo que você acha bom para você. Ser maior, ser reconhecido. Em alguns eventos da CCA, que tem muita irmandade, que, por exemplo, um culto de busca dos dons, fiz isso em São Lourenço da Serra, agora sábado. Cheguei lá, um monte de irmandade, o povo animado, abertura do primeiro culto. Qual que é a minha grandeza? Falei, irmão Bertinho, o irmão é animado, o irmão prega, vira cambote aí, e a turma gosta, e a turma fica numa alegria. Ô irmão, atenda o culto, faça buscas. Não, mas o ancião mais velho, grande coisa. Mas vice-presidente da igreja, grande coisa. Atende, irmão, eu vou tocar, peguei um saxofone, fui tocar, mas a fiz bonito, toquei meu instrumento lá. Ontem toquei aqui, né, no culto, me alegrei com eles lá. Eita, irmão Bertinho pregou umas 2 horas, e a turma virou cambote, e busca dom, e bate palma, e tá tudo bom. Mas não, eu tenho que ser estrela que vai brilhar, porque eu mando, porque eu sou bonito. Ô irmão, a maior luz que um homem pode ter está dentro do seu coração. E essa luz não se pode ver com os olhos da carne. Essa luz só é vista por Deus. Só Ele tem a câmera que consegue enxergar essa luz. A luz da humildade, a luz da caridade, a luz da paz, do perdão. Busque essa luz. Quem olhar para você vai falar, coitadinho do irmão Rodrigo. Olha para você ver que dó. Mas se Cristo olhar para mim e dizer, meu servo, você é ruinzinho, mas tá bom, do jeito que tá bom. Eu estou feliz que você... Já pensou? Ou é isso que importa, ou não é. A gente precisa parar de ser hipócrita. Eu me importo em ser reconhecido, eu quero chegar na igreja abalando a banca, abafando a banca, o mais bonitão, a melhor pregação, falar o tamanho dos cravos que pregou a mão de Jesus na cruz. Que me interessa o tamanho do cravo que foi fincado na mão de Jesus, o que me interessa é que ele saiu de lá e está vivo. Glória ao nome do Senhor, e está vivo. Quem foi levar flor na sepultura dele? Onde é o túmulo de Jesus? Para não levar umas flores lá. Ele já ressuscitou, não tem túmulo. Vivo não precisa de túmulo. Pensa nisso. Não perde o seu tempo. Isaías escreveu, por que gastais o fruto do vosso trabalho naquilo que não é pão? E o vosso esforço naquilo que não pode satisfazer a alma? Por que você gasta tempo, energia com aquilo que não produz nada em você? Os discípulos estavam vendo o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o endemoniado ser curado, o aleijado andar, as almas serem convertidas, e estavam discutindo quem era o mais bonito, Bruno, quem era o maior. O que homem faz? Coisa de homem. Eram homens comuns do lado do grande mestre. Vou dizer uma coisa para vocês, se Cristo aparecer na terra aqui materializado, pode ficar sossegado que vão crucificar de novo. Se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Porque eles se sentiam-se enciumados, queriam a atenção do mestre. Ele era uma pessoa extremamente especial, um grande líder. Quem não quer a atenção do chefe? Quem não quer o chefe do seu lado? Mas o teu chefe te diz essa noite, por essa palavra, meu servo, minha serva, eu já estou do teu lado. Você não precisa de mais nada. Você não precisa mostrar mais nada e de mais nenhuma posição além da que eu já te dei. De meu amigo, eu sou teu Deus. Te diz o Senhor, que o teu coração seja cheio dessa palavra, irmão e irmã, os nossos corações. E possamos compreender que se nós alcançarmos essa bem-aventurança, nós teremos produzido em nós salvação, teremos produzido em nós vida eterna e, acima de tudo, teremos acabado, extirpado da nossa vida essas inquietações, dessas coisas pequenas, que é inveja, ciúme, desejo pelo poder, desejo de ser notado. Nós seremos livres dessa escravidão tão tola, tão pobre, tão pequena, e seremos cheios de uma riqueza que nada disso adquire, e nem o dinheiro, mas recebe-se por graça divina, que é chamada paz de espírito.
Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus eterno. Aleluia. Amado Deus, nosso Pai Santíssimo, voltamos aos teus pés em oração para agradecer-te pelo santo culto, pela boa preparação de estar na tua casa, por tudo aquilo que tu tens feito por nós. A tua palavra tem sido fiel e verdadeira, e nós temos o nosso coração entregue nas tuas mãos. Cremos que a tua palavra nunca faltou e nunca vai faltar na nossa vida. Ajuda-nos a confiar nela, ajuda-nos a crer nela e não ter medo de nos posicionarmos diante do Evangelho, ante o Evangelho de Cristo, amando a Deus, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Despeça-nos na paz de Deus e que nada que tenhamos feito aqui essa noite seja para atacar quem quer que seja, mas seja para a edificação da tua igreja e que teu povo entenda que ou servimos a Deus ou nada feito. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 77, Bruno? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam guardados em nossos corações. Amém.